Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre mais dois SCPs da Fundação SCP, claro, né, falando mais uma vez, a Fundação SCP é uma fundação que significa Segura e Contém Protect, e é uma fundação que é voltada para conter e deter anomalias e monstros que podem causar dano à humanidade desde dessa dimensão, que podem atuar em outras dimensões, ou claramente causar danos nocivos à humanidade, que pode destruir cidades num piscar de olhos. Hoje vamos falar sobre mais dois SCPs que são contidos pela Fundação SCP, e é claro, né, a curiosidade sobre cada um deles, mas eu já peço que você já dê seu like, se inscreva no canal, que é muito importante, cada like ajuda demais o canal a crescer. Então vamos falar sobre esses dois SCPs, bora lá. SCP-074, nome, isópode quântico, classe do objeto, Euclídeo. Ele aparenta ser um isópode, um inseto da família dos tatuzinhos. Ele aparenta ser pequeno, mas em seu peso real, ele tem um peso de um carro compacto, ou seja, é totalmente diferente, desproporcional a seu peso. E ele aparentemente parece ser inofensivo, porém ele pode te causar grande dano em uma área totalmente gigantesca. Ele é contido no sítio 81 e as pesquisas com esse SCP foram totalmente suspensas, e qualquer um que sabe sobre a utilidade sobre esse SCP deve ser banido e longe o suficiente para qualquer pesquisa se aproximar desse SCP. É totalmente proibido. Aqueles que apresentaram os testes para com esse SCP devem se manter uma distância totalmente gigantesca desse local e desse sítio que contém este SCP. Ele deve ser mantido à distância de pessoas que têm grande conhecimento, pelo menos em física, e também pessoas que têm um conhecimento alto, pelo menos minimamente elevado, para que tenham uma consciência mínima de física, porque ele atrai por essas pessoas, ele se atrai por essas pessoas, e aparentemente essa anomalia está pautada sobre esta anomalia que ele tem com essas pessoas que entendem de física. Ele está contido numa câmara de vidro de 6 metros por 6 metros, e ele é rodeado por armações de pele humana viva, que tem aproximadamente 3 miligramas, que deve estar aproximadamente em uma temperatura de 37 graus Celsius. Ele se alimenta de 75 gramas de material picado de árvores e folhas de macieiras de malos. E é claro, sua alimentação é totalmente robotizada, logo para a sua alimentação. E ele aparentemente, sim, realmente, ele aparenta ser um tatuzinho que apresenta uma anomalia totalmente gigantesca. Quando ele se aproxima de uma pessoa que sabe sobre física, ele começa a modificar toda a física do ambiente. Ele apresenta todo o conhecimento de física que ele extrai dessa pessoa que se aproxima dele, e ele começa a modificar todas as áreas físicas. Ele apresentou-se pelo menos a 3 metros de distância do local onde ele fica a sua prisão. Quando uma pessoa se aproximou muito dele, ele possivelmente teleportou através de movimentos quânticos, e é claro, não, ele modifica totalmente a física do ambiente e do local em seu alcance. Ele também pode teleportar através de meios quânticos, e ele é extremamente perigoso se ele realmente quiser ser naquela ocasião. Ele aparentemente é atraído pelas pessoas e ele deposita seus ovos que são invisíveis a olho nu nessa pessoa. O que acontece é que quando esses ovos eclodam, não se sabe inteiramente o que vai acontecer, porque nenhum membro da fundação descobriu inteiramente o que acontece quando os ovos dele eclodem ou como ele atrai essas pessoas. Mas quando ele bota seus ovos em algum objeto inanimado, quando não tem ninguém por perto, ele coloca esse objeto inanimado, e assim os ovos aproximadamente em poucos dias acabam morrendo. Mas quando ele coloca os seus ovos em humanos, ele aciona 2 antenas que emitem uma radiação azul, que era para encontrar essas pessoas que entendem sobre física, e eles tentam se aproximar o máximo possível. Quando há uma brecha na contenção para como este SCP, eles prendem suas presas em uma maçã e rolam para dentro do seu cilindro, que é no local da sua prisão, e eles deixam lá tentando, que é uma maneira de prendê-lo. Todos os SCP-074 são contidos em cilindros que ficam de 6 metros por 6 metros, eles não podem sair de lá. Ele está sendo contido para que ele não cause mais anomalias físicas, e ele possa ser contido lá para que ele não mais teleporte e acabe meio que modificando totalmente a física do ambiente, sendo que ele tem essa capacidade e essa anomalia. Quando seus alvos acabam morrendo, uma mancha de radiação começa a surgir no local, uma mancha microscópica, quase quântica, que emana no local, mas é indetectável ao olho humano. E é claro, não é quando esse SCP está contido, ele não apresenta nenhuma anomalia e está sendo apenas contido para que ele não cause mais esse problema, já que todos os testes que envolvem esse SCP foram suspensos. SCP-075, nome, lesma corrosiva, classe do objeto, Euclídeo.
Ele é contido num container resistente à corrosão nível 4, de 1 metro por 1 metro. E ele está contido em uma área que também é resistente à corrosão. A umidade do local em que ele está contido não pode passar de 1%. Se passar de 1%, todos os membros devem ser evacuados e esse SCP deve ser contido. Na área que ele está, possui vários dessecantes para impedir a umidade local e voltar a 1%. Toda vez que essa porcentagem sobe, que o número de umidade, toda a área deve ser evacuada e esse local deve estar totalmente ser irrigado de dessecantes para que a umidade volte a 1% novamente e ele possa ser contido. Qualquer membro da fundação que vá analisar esse SCP deve estar com uma roupa anticorrosão nível 4. E qualquer experimento através de líquido ou fluido é proibido na área desse SCP. O que acontece é que quando qualquer líquido entra naquele local, ele modifica e se transforma incrivelmente ácido, tornando-se incrivelmente perigoso qualquer estado que esse SCP apresente em relação à umidade. Ele aparenta ser uma lesma de 20 centímetros de comprimento, 3 de largura e 15 centímetros de altura. E embora ele possa apresentar-se ser tudo isso, ele possui uma anomalia incrivelmente incomum, que no caso do seu peso, que é de 860 kg, ele apresenta ser extremamente mais pesado do que normalmente ele aparenta ser. E é claro, ele possui uma perivental de 6 formas, de 6 dedos, similar a uma mão, com garras nas pontas. Ele apresenta se locomover incrivelmente veloz, muito acima da sua velocidade que aparenta que ele tenha. E é claro, ele apresentou-se extremamente agressivo. Qualquer um que se aproxime dele, ele vai tentar atacar e vai tentar corroer. Aparentemente ele apresenta-se como um predador que pula em cima das suas presas e começa a dissolver nelas um fluido extremamente ácido e muito corrosivo, como se fosse uma base extremamente corrosiva, ao ponto de matá-la para ele conseguir se alimentar. Essa é a maneira de que ele se alimenta. Os membros da fundação não conseguiram encontrar nenhum objeto na Terra que possa resistir à corrosão desse SCP. Aparentemente ele corrói até a pele, inclusive a carne totalmente da sua presa, onde ele expele essa corrosão através dos seus fluidos que ele expõe pelos seus poros do seu corpo. Ele está contido em um local extremamente seguro e devido à sua anomalia de ser extremamente perigoso por conta da sua corrosão, ele está contido pelos membros da Fundação SCP. E é claro, com bastante cuidado para que ele não acabe escapando da sua cela e da sua prisão. E é claro, esse daqui é o SCP-074 e o SCP-075. Se você gostou desse vídeo, obrigado por tudo, valeu. Não deixe de deixar seu like, que é muito importante para o canal. Obrigado por tudo, valeu. E passe bem.